A palavra do Senhor em Levítico, capítulo de número 16, a partir do verso de número 29. Quantos encontraram? Dão glória a Deus. Aleluia. Igreja que conhece Bíblia, santo é o nome de Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Este é um decreto perpétuo para vocês. Um decreto o quê? No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Fazer o quê? E não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Para quê? Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. Versículo de número 32. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote, fará a propiciação, porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. E você dá um glória a Deus bem bonito. Toma o seu respectivo assento, também glorificando o nome do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, você está em um culto de alegria, você está em um culto o qual é de salvação para a tua alma. Não fique disperso, participe deste culto, participe prestando um culto a Deus. Não seja aquele crente que presta atenção no culto, mas seja aquele crente que presta um culto ao Senhor. Seja participante, pois, deste culto. Interaja. Esteja ligado naquilo que Deus tem para você nesta manhã. Amém ou não amém? Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto, o qual fora escrito pelo nosso querido irmão e governador e libertador e profeta, patriarca, um grande homem de Deus, por nome de Moisés. Moisés, ele escreve acerca das leis. Moisés, após ter libertado o povo do Egito por intervenção divina, ele está agora no Monte Sinai com aquele povo, trazendo ordenanças do céu para a terra. Ordenanças da onde? Do céu para a terra. Então eu já logo entendo que é Deus trazendo a teocracia, que é Deus dizendo agora: vocês não eram um povo, vocês não eram uma nação, vocês não tinham uma cultura, então eu implantarei do céu na terra. Alguém aqui na frente entendeu? Eu vou pregar um pouco profundo para ver se pega. Olha para cá. Deus, ele está trazendo a essência do céu para a terra. Deus está trazendo o privilégio do ser humano vivenciar as coisas extraordinárias e celestiais que as encontram no céu, aqui na terra. Coisas em que nações não vivenciaram, visões em que povos não viram, vozes que nações não ouviram, decretos em que países e lugares jamais vivenciaram. Então olha para cá. É Deus olhando para o povo e dizendo: vocês serão o meu povo, e eu estabelecerei sobre vocês as minhas ordenanças. Aleluia. Alguém lá no fundo está entendendo? Eu vou pregar para o meio agora para ver se pega. Santo é o nome de Jesus. Eu vou trazer a minha essência sobre este povo.
Eu vou trazer as minhas bem-aventuranças para esta nação. Vocês serão governados pelos meus decretos e pelos meus preceitos. Moisés, ele sobe no monte, ele tem um contato direto com o Pai. Ele desce para o monte e entrega para o povo aquilo que os céus nos entregou. Alguém está entendendo? É porque Deus está querendo entregar algo do céu sobre a terra nesta manhã. É porque Deus está querendo trazer do céu algo sobre esta terra nesta manhã. E você é a terra do Senhor, você é a plantação de Deus, você é uma carta escrita pela mão do Senhor, aleluia. Deus está querendo nesta manhã trazer algo do céu para a terra. Então Moisés, ele começa a instruir o povo, ele começa a trazer leis e decretos para o povo, leis e decretos que os céus estabeleceu e os designou para que eles vivam na terra. Então eu já logo entendo que Deus estava querendo que o povo vivesse na terra, assim como também é no céu. Ah, você não entendeu? É Deus querendo dizer: embora vocês estão na terra, embora vocês estão em um ambiente natural, vocês vão viver coisas espirituais, coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. Alguém ali entendeu? É os céus querendo que você viva na terra as excelências que tem no céu. Aleluia. Assim como é na terra, aleluia, assim como é no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra. É os preceitos de Deus estabelecendo sobre a igreja. É a vontade dos pais querendo que o filho viva na terra. Moisés, ele coloca isso como um decreto perpétuo. Moisés fala para eles: vocês precisam entrar neste ritual de expiação. Vocês precisam entrar nesta cerimônia ritualística de expiação de forma perpétua. Não tem fim. Isso se estende de geração a geração. Olha para cá. É Deus olhando para aquele povo e dizendo: se depender de mim, eu os governarei até os fins dos séculos, e após os fins dos séculos estarei contigo. É Deus olhando para aquele povo e falando: eu vos escolhi para que vivais em mim e eu vivais em vós, para que embora e não importa onde vocês estiverem, eu estarei contigo. Abaixa um pouquinho só meu retorno, só um pouquinho, só não abaixa muito não. É os céus decretando sobre a terra, aleluia, que não importa onde você estiver, cooperador Daniel, os céus vai estar contigo. Que não importa onde você pisar, a mão do Senhor estará ali para te sustentar. Que não importa a dificuldade que você passar, o Senhor dos exércitos passará contigo. É Ele decretando: se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, então pedireis e recebereis. Aleluia. É um decreto perpétuo. É um decreto que Deus, Ele fez uma promessa para toda a eternidade. A ordenança ali mosaica, inspirada por Deus, é para que o povo faça um ritual, uma cerimônia, que mais para frente nós vamos conhecer como Yom Kippur. Que de ano em ano o povo se santifica ao Senhor, que de ano em ano o povo se consagra a Deus. E não importa quem está naquela terra, se é pessoas, aleluia, de origem natural ou estrangeira, ninguém põe a mão na ferramenta para trabalhar, ninguém planta, ninguém colhe, ninguém sai, ninguém vem. Qual que é o decreto perpétuo? Adorar e se santificar. Naquele momento, naquele ritual, era-se necessário entrar em jejum e oração. Entrar em quê?
Eu vou perguntar de novo. Naquele decreto, naquele momento, naquele culto, era necessário, era obrigatório entrar em quê? Jejum e oração. Eu fui estudar porque que desde o Antigo Testamento Josafá, ele vai dizer, aleluia, ele dá um decreto a todo o povo: entra em jejum e oração, aleluia. 2 Crônicas 20:20, a Bíblia relata que Josafá está diante de 3 nações. Quantas nações? 3 nações. Está vindo para matar toda a nação israelita. Josafá é o rei, Josafá é o líder daquele povo. E qual que é o decreto? Pega a espada, pega arco, pega carro de fogo. Não, não é isso. Entra em jejum e entra em oração, aleluia. Eu fui estudar porque que foram perguntar para Jesus Cristo. Os discípulos de João Batista, eles jejuam e eles oram. Por que os seus discípulos não? Hoje o noivo está com a noiva. Haverá um dia em que o noivo se retirará. Então a noiva vai precisar jejuar e orar. Mas enquanto o Senhor está com ele, aleluia. Você não pegou. O Senhor está na casa. O Senhor está contigo, aleluia. Olha para cá. Eu fui estudar. Os discípulos saíram para pregar. Os discípulos saíram para ganhar alma, para fazer o ID. E eles encontraram uma turma endemoniada. Eles se assustaram porque os demônios não foram expulsos. Os demônios continuaram ali e ainda zombaram deles. Eles estavam em pecado, estavam em erro? Não. Eles estavam na direção. Mas por que então que entrou, aleluia? Por que então que não saíram? Eles foram perguntar para Jesus. E Jesus entrega a chave da vitória para eles. Jesus entrega a senha para poder ultrapassar um nível espiritual. Alguém levantou a mão ali e entendeu. Jesus, ele entrega a estratégia para poder subir um nível espiritual. Qual é, Jesus? Entra em jejum, entra em oração, porque há castas de demônios que só saem com jejum e com oração, aleluia. Neemias recebe uma mensagem de seu irmão Anani. Uma vez por mês Anani visitava, aleluia, a Síria e pisava em território assírico, aleluia, para quê? Para falar com o seu irmão Neemias. E qual que era a informação? Como anda Jerusalém? Como anda nosso povo? Como anda o templo? Como anda a adoração? Anani abre a boca e fala: vai de mal a pior. O povo está cabisbaixo, o povo está desanimado, cooperador Daniel. O povo não quer saber, o povo está desanimado, está fraco, está cabisbaixo, está andando assim, ó, rastejando. Qual que é a atitude de Neemias? Jejum e oração. Neemias entra no jejum e Neemias entra em oração. Você não pegou. É Deus te dando, aleluia, um passaporte para subir um nível espiritual na tua caminhada. Entra no jejum e entra na oração, que eu vou te fazer viver milagre, que eu vou te fazer viver profecia, que aleluia. É porque está faltando jejum e está faltando oração. Olha para cá. Eu vou voltar, 2 Crônicas capítulo 20. Josafá, ele era um rei. Ele era um quê? Ele tinha ou não tinha ordem para colocar à frente de batalha todos os exércitos? Ele dava ordem e todos os guerreiros iam lá na hora, com a espada, mesmo que fosse para morrer. Porque era 3 nações. Quantas nações? 3 nações contra Josafá. Aos olhos físicos era impossível. Mas o decreto perpétuo dito por Moisés, aleluia, é santificação ao Senhor. O decreto perpétuo é oração e jejum, aleluia. O decreto perpétuo é santificação. Josafá, um israelense, um israelita, um judeu, aleluia, autêntico, um dos melhores reis que Israel viu.
Um dos melhores gays que Israel presenciou. Até porque não deixou ser levado por vozes estranhas, mas falou: não, quero consultar o profeta. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Ele vai até dizer para o exército: coloquem as armaduras e entra em vigilância, mas nós vamos entrar primeiro em oração. Esteja, pois, vigiando aí com as armaduras, mas nós vamos entrar em santificação. Aleluia. Sabe qual que é a estratégia? A estratégia de Josafá é a seguinte: os cavaleiros, os arqueiros, os flecheiros, os que conduzem a espada e o escudo, ficam na segunda linha de batalha, porque na frente vão os músicos, na frente vão os cantores, na frente vão aqueles que adoram. Só por causa desse glória eu vou melhorar. Quanto mais você glorifica, quanto mais você adora, mais vitória você presencia na presença de Deus. Quanto mais você coloca a adoração, aleluia, eu vou falar. Olha para cá, o seu glória, o seu aleluia, a sua confiança em Deus é muito mais potente do que uma bala de 38, aleluia. A sua adoração a Deus, o seu jejum e a sua oração é muito mais poderosa do que um decreto do STF, do que um decreto de um juiz, do que um decreto de um advogado, do que uma ordem, do que um diagnóstico de um médico. A sua adoração, aleluia, a sua adoração tem o poder de reverter qualquer situação, irmão. A sua adoração tem um poder muito mais forte do que uma guerra militar. A sua adoração tem muito mais poder, aleluia. É por isso, aleluia, é por isso que o decreto da santificação é perpétuo. Porque quando você se consagra a Deus, eu quero ver dardo inflamado que te desanima. Quando você se santifica a Deus e foca no reino dos céus, eu quero ver o diabo te entristecer, eu quero ver o diabo te oprimir, eu quero, aleluia. Olha para cá, eu vou descer. O diabo, ele não tem medo do crente que faz assim, ó, eu sou fortão. O diabo não tem medo, eu sou forte, eu aguento. Ele não tem medo não. Sabe do que ele tem medo, missionário? Do crente que faz assim, ó, entrego ao Senhor, entrego ao Senhor, eu confio no Senhor, eu entro em jejum, eu entro em oração. Por um caminho o diabo vem, e por 7 ele bate retirado. O diabo tem medo do crente que se santifica. Ele não tem medo do crente que conhece Bíblia, não. Eu te provo na Bíblia. Você acha que ele tem medo de quem conhece Bíblia? Fulano de tal prega, conhece Bíblia, que é uma beleza, deve ser um homem que o diabo treme. João escreve assim, pastora Luciana: no princípio era o verbo. A palavra grega ali é logos. A palavra grega ali é logos. No princípio era o verbo. Nos versículos mais para frente, missionário Rogério, ele vai dizer a mesma palavra logos. Ele vai se repetir esse termo. Ele vai repetir o nome logos. E logos no grego significa palavra. Olha para cá. Ele vai dizer ali uns versículos mais para frente: e o logos se encarnou e habitou no meio de nós. Sabe de quem que ele está falando? De Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, aquele a quem escreveu. A Bíblia diz que nada foi feito sem ele, e tudo que foi feito por ele e através dele, porque por ele e para ele. Tem gente que está no culto. Olha para cá. Jesus Cristo é a própria Bíblia em pessoa. Sim ou não? Jesus Cristo, ele é a própria palavra.
Ele é o motivo de Moisés ter escrito, Ele é o motivo de Jeremias ter mencionado, Ele é o motivo de Isaías ter relatado, Ele é o motivo de Ezequiel ter entrado na brecha. Ele é o motivo de todas as coisas ter acontecido. Mas mesmo assim, mesmo Ele sendo a palavra encarnada, olha para cá, o diabo aparece para ele no deserto. Ele cita Salmos 91, ele cita Deuteronômio. Ele prega, olha para cá, o diabo prega para o dono da palavra. Você está achando que o diabo ele tem medo de quem conhece Bíblia? Você está achando que o diabo tem medo de quem se acha valentão? O medo do diabo é aquele que se santifica, aquele que entra em jejum e entra em oração, aquele a quem confia no Senhor. Pode vir o vento forte, pode vir a forte tempestade, ele vai bater contra a casa e a casa não vai se destruir, porque ela está firmada na palavra. Irmão, ande conforme a Bíblia. E eu quero ver o diabo te oprimir. O decreto mosaico é perpétuo, sim ou não? A ordenança é santificação. Ali nos versículos 32 e 33 fala que ao sacerdote que tomar o local do seu pai e se tornar sumo sacerdote, este consagrará toda a nação, o templo, a assembleia, o povo. Eu fui estudar sobre o sumo sacerdote. Ele se vestia de linho fino. Por cima do linho fino ele se vestia de uma túnica. Por cima da túnica ele colocava uma estola sacerdotal, um colete com 12 pedras preciosas, carregando o nome de cada tribo. Ele se vestia de um turbante. No seu turbante havia uma mitra, uma lâmina de ouro em sua testa. E naquela lâmina estava escrita uma palavra. Em seu cinto ele carregava uma corda para poder entrar nos lugares santíssimos. Na orla de sua túnica ele carregava bolas de romã e alguns sinos pendurados. Isso para que quando ele entrasse no lugar santíssimo, ele fizesse barulho. Alguém pegou ali no fundo. Quando ele fosse ter contato com o Santíssimo, o sino chacoalhava e fazia barulho para a congregação. É por isso que a igreja faz barulho. É por isso que a igreja adora. É por isso que a igreja adora. Segura o glória aí, ó. Segura o glória aí, ó. Deixa eu falar pro crente que está morto, ó. Olha para cá. Você vai viver agora. Você vai ser ressuscitado agora. Olha para cá. Eu vou falar. Quando o sumo sacerdote entrava no lugar santo e aqueles sinos não fizessem barulho, sabe qual que era o procedimento? Puxa pela corda porque ele morreu. Eu vou falar de novo. Se o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo e não fizesse barulho, puxa pela corda porque ele morreu. Mas eu estou diante de uma igreja que está bem viva na presença de Deus. Eu estou diante de uma igreja que está bem avivada na presença de Deus e que dá glória misturado com aleluia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Ele fazia o ritual da expiação de pecado por todo o povo no lugar santíssimo. A glória de Deus descia sobre aquele local. E diga-se por passagem, não era Shekinah, porque essa palavra nem tem nos textos originais. Essa palavra ela se encontra, aleluia, nos Midrashis e nos Mishnás, que são comentários judaicos escritos acerca da Torá. Não é aula de teologia agora, né?
santo é o nome de Jesus. Mas a glória descia ali. A glória de Deus descia naquele lugar e entrava em contato com o sumo sacerdote. Mas quando ele saía, a mitra de ouro continuava aqui na sua fronte. Era a ordem perpétua. Aonde ele estava com a mitra de ouro aqui na testa. Eu fui estudar o que estava escrito ali: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Eu estou pregando para uma igreja que está se santificando ao Senhor, que está separada para o Rei dos Reis, e Senhor é dos senhores. Aleluia! É uma igreja separada. Algum crítico vai se levantar aí no meio dessa pregação e vai dizer: mas pastor, estamos falando de sacrifício aqui. Algum dedão grande vai me apontar aí para dizer isso. Mas pastor, esse perpétuo aí, essa ordem perpétua aí, é para o sacrifício, nós não fazemos mais sacrifício. Mas eu tenho uma boa notícia para quem é igreja. Eu tenho uma boa notícia para quem segue o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é a boa notícia? É que no lugar do sacrifício, no lugar do cordeiro, no lugar do sangue espiado na arca, no lugar do sangue espiado no altar, o próprio Cristo que habitou no meio de nós se entregou como um sacrifício vivo, santo e agradável. Aleluia! O próprio Cristo se entregou como um sacrifício vivo. Isso muda toda a história, missionário Rogério. Isso muda todo o contexto. Sabe por quê? Olha para cá. No Antigo Testamento, eu vou terminar aqui, ó. No Antigo Testamento, nós estamos lendo o livro de Levítico. Isso porque vai vir das leis inserida nas tribos de Levi. Levi era uma tribo, era uma descendência, era um povo, e a sua incumbência era cuidar das coisas do Senhor, era cuidar das coisas de Deus, do sacrifício, dos rituais, das roupas, das músicas, da adoração. Essa era a ordenança da tribo de Levi, essa era a obrigação da tribo de Levi. As outras tribos receberam a herança, que é a parte da terra prometida, mas Levi não. Levi continuou peregrino, caminhando no oceano do Espírito, indo para onde o Senhor quer que eles vão. Alguém está no culto ali, ó. Aleluia. Olha para cá. Então havia-se essa ordenança, esse decreto, que somente o sumo sacerdote ele poderia entrar após o véu. Ele poderia atravessar o véu, isso uma vez por ano, dentro daquilo que nós vamos conhecer mais para frente de Yom Kippur, que é a festa da expiação. Olha para cá. Então o sacerdote, ele tinha a incumbência de servir o sumo sacerdote. O sacerdote, ele tinha a incumbência de pegar o sacrifício do povo e levar até o altar, de acender o incenso, de lavar as mãos na banheira de ouro, aleluia, de carregar a santa é o nome de Jesus. E somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Olha para cá. A história, ela totalmente foi agora modificada. Eu vou falar. Jesus Cristo, ele habita no meio do povo. Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo e tomou a imagem de servo, aleluia, e foi obediente. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobre tal maneira, que deu um nome que está sobre todo nome, no céu e na terra, e todo joelho dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Olha para cá. Quando ele morre e ressuscita,
aquele mesmo sangue nos umbrais, lá na terra do Egito, na casa de cada hebreu, aquele mesmo sangue espiado no altar, para tirar o pecado do povo, para tirar, aleluia, os erros do povo, a iniquidade do povo. Olha para cá, aquela remissão de pecado que o ritual da expiação trazia sobre o povo para a santificação, Cristo cumpre. E na cruz do Calvário é aspergido, é derramado, é inundado sobre todo aquele que nele crê, sobre todo aquele que nele vive. Todo o sangue de Cristo, ele foi derramado na minha e na sua vida, para que você tenha vida, rapaz, para que você caminhe na presença. O sangue de Cristo, ele te lavou para que você seja perdoado. Olha para cá, Daniel. Você não precisa mais pegar um bote e levar num altar e queimar as gorduras totais deles para os seus pecados ser perdoado. Você não precisa mais, aleluia, eu vou falar, pegar um momento, esperar um dia do ano para poder entrar no templo e adorar ao Senhor em santificação. Não, Cristo, ele já trouxe para você. Ele é o verbo vivo encarnado e habita no meio de vós. Ele derramou o seu sangue puro, o seu sangue carmesim, para te purificar e te santificar. Sabe qual que é o problema? Eu vou pesar agora, hein? Sabe qual que é o problema? Que quando, missionário Rogério, eu me entrego, eu estou invalidando o poder do sangue de Cristo. Enquanto você reflete, eu vou tomar um pouco de água. O problema é que quando eu deixo de lutar, eu invalido aquele sangue derramado na cruz. Só que eu tenho uma boa notícia para você poder entrar na batalha nesta manhã. Eu tenho uma boa notícia, aleluia, para você poder entrar na brecha novamente e fazer como Ezequiel e pegar o momento oportuno, aleluia. Naquela época, irmãozinho, somente o sacerdote entrava no lugar santo, e somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. A partir do momento em que você aceitou Jesus Cristo na tua vida, você se torna uma geração eleita, um sacerdócio real. Ah, você não entendeu? Quando você aceita Jesus Cristo, você tem o poder de se tornar filho de Deus. E Ele te diz nessa manhã: você não era um povo, não era uma nação. Eu te escolhi, te remi, te lavei e te tornei agora uma nação eleita, sacerdócio real. Aleluia. Hoje você tem acesso ao lugar do Santo dos Santos. Hoje você tem acesso ao lugar santíssimo. Hoje Cristo, Ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Aleluia. Hoje você tem, aleluia, no seu coração um altar, uma chama acesa, e ela não pode se apagar. Aleluia. Havia no utensílio, olha para cá, havia dentro do templo um utensílio chamado candelabro. O candelabro, ele era uma espécie de suporte de vela com 7 hastes. Ele carregava dentro dele muito azeite. Muito o quê? Dentro de cada haste havia um pavio ali, e aquele fogo não poderia se apagar. E aquele fogo, ele não poderia se apagar. Um candelabro feito todo de ouro maciço, carregando muito azeite dentro de si. E olha para cá, dentro de cada haste era aceso um fogo, e aquele fogo não podia se apagar. Sabe qual era a função do candelabro? Manter todo o templo aceso. Todo o templo o quê?
Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Aleluia! É Deus te falando hoje. Eu te chamei para ser sal dessa terra, mas também ser luz do mundo. O candelabro que acendia a congregação, eu te acendo nessa manhã para acender toda essa terra, para ser luz em todo esse mundo, para trazer luz em toda essa geração. Você é a luz que traz a aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmão. Deus te chamou para ser luz, irmão. Reacenda novamente este coração aí, ó. Reacenda esta chama aí, ó. Reacenda e se reanima na presença de Deus, aleluia. Se coloca de pé, irmão. Se coloca de pé. Aleluia. Olha para cá. Deus te chamou para ser o quê? Sacerdote real. Fala comigo. Sacerdócio real. Geração eleita. Repete comigo. Repete comigo. Eu sou a luz de Cristo. Declara no teu coração aí: Senhor, me acenda outra vez. Declara comigo aí: Espírito Santo, derrama o teu azeite em meu coração e me acenda. E me acenda, e me acenda. Jesus Cristo está te acendendo nessa manhã. Jesus Cristo está te avivando nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está trazendo vida. Está trazendo vida. Está trazendo vida. Vai, declara, declara, declara que Deus é na sua vida. Aleluia. Vai declarando, irmão, vai declarando. Um barulho diferente. Ah não, você não pegou, você não pegou. É como um vento. Peça pro Senhor aí, peça pro Senhor aí, ó. Aleluia. Eu vejo. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Ah, você não pegou. Você não entendeu ainda. Havia dentro do sumo sacerdócio, havia dentro do sumo sacerdote, havia sinos ali, havia sinos ali que fazia barulho, havia sinos que fazia barulho na congregação. Cadê o crente que está sendo aceso? Cadê o crente que está sendo aceso? Olha Deus aí te avivando. É como vento vem. Começa a se consagrar agora. Começa a se consagrar agora. Começa a orar agora. Começa a orar agora. Pede pra ele aí, irmão. Pede pra ele aí, irmão. Pousando sobre o ambiente. Ah, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está aqui, ó. Quantos estão? Quantos estão? Quantos estão? Pode soprar o vento. Olha ele te enchendo aí, rapaz. Olha ele te enchendo aí, rapaz. Aleluia. Pode soprar o vento e acender a brasa. Me bate. Peça pra ele aí, ó. Peça pra ele aí, ó. Peça pra ele aí, ó. Peça pra ele te batizar. Enche, Pai. Enche do teu Espírito, Senhor. Quebra, Pai, as barreiras. Ó, Pai querido, traga o avivamento de novo, Senhor. Traga, Senhor, o ânimo da alma. Ah, batiza, 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 batiza. Amante, eu toquei que dei, quem dereba. Amante, eu sou toquei, quem dereba. O Espírito Santo de Deus te avivando aí, ó. Olha ele derramando da unção aí, ó. Ouço um barulho diferente. É o barulho do Espírito Santo de Deus, ó. Ele vai te batizar. Ah, ele vai te batizar. Ah, ele vai te encher da porção, ó. Eu vejo línguas como que de fogo.
pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos